Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou te contar uma história para te ajudar a entrar em um sono profundo e reparador. Comece escolhendo um local confortável, fechando seus olhos, respirando fundo e relaxando o seu corpo. Imagine que você está em um local seguro, tranquilo e confortável. E preste atenção apenas no som da minha voz e na história. A história de hoje é Os 101 Dálmatas. Era uma vez um dálmata chamado Pongo, que vivia com um jovem músico, desarrumado e sonhador. Pongo tomava muito bem conta do seu dono, Roger. Levava-o todo dia para apanhar ar no parque. Naquela tarde, o calorzinho da primavera encheu Pongo de melancolia. Somos felizes juntos, pensava. Contudo, em certos dias, sinto-me cheio de viver nessa casa em desordem, com um dono tonto, sempre mergulhado em seu trabalho. De repente, levantando o nariz, avista ao longe uma linda jovem que passeia na companhia de uma encantadora dálmata. Ali está o que nos falta, imaginava Pongo. Companheiras perfeitas. Puxou a trela e contorceu-se, mas Roger, sempre no mundo da lua, não viu nada. Ora as bolas, resmungou Pongo, agora desapareceram. Lançou-se pela ponte de madeira. Meu Deus! A jovem e a cadela, que estavam no relvado, não se assemelhavam nada às que Pongo procurava. Percorreu as alamedas do parque com o coração a bater, cheirando cada erva. Mas para onde elas foram? Tornou a mudar de direção, puxando sempre o pobre do Roger. Este, por seu lado, não percebia o ímpeto do seu cão, que costumava passear tranquilamente. De repente, perto do ribeiro, Pongo parou, de repente, e Roger quase caiu por cima dele. Estavam lá. Dessa vez não posso deixá-las fugir, disse o dálmata. Tenho que agir depressa. Começou a caminhar em direção à jovem e pôs-se a girar freneticamente à sua volta. Enrolados na trela, completamente atordoados, Roger e a jovem, furiosos, num instante, se viram no chão. A dálmata foi buscar o chapéu da dona e, saindo da água, passou desdenhosa e altiva junto de Pongo. Não parecia apreciar de modo algum a sua aparência. A jovem olhou para a Perdita, que era o nome da cadela, e não pôde deixar de rir, vendo a sua fúria. Roger, ainda confuso, ajudou-a a levantar-se e, vendo-a tão alegre, também começou a rir. Ambos encontraram depressa o bom humor. Perdita não queria nada com Pongo, mas, contudo,
instalava-se já entre eles uma doce cumplicidade. A jovem apresentou-se, chamava-se Anita, e os dias que se seguiram foram deliciosos. Todas as tardes, Roger encontrava Anita no parque e Pongo brincava com Perdita. Algum tempo depois, Roger se casou com Anita e os dois dálmatas nunca mais se separaram. Em breve, o ventre de Perdita começou a ficar redondinho e uma bela manhã, Nani, a gentil cozinheira, descobriu adoráveis cãezinhos bem encostados à sua mama. Correu para mostrar um deles a Roger e Anita. Vejam como é tão querido! E a 15. De repente, a campainha tocou. Sem largar o precioso fardo, Nani foi até a porta de entrada e mal a abriu, abateu-se sobre ela uma tonelada de peles. Era Cruella do Inferno, uma amiga de infância de Anita. De voz aguda, berrava, dobrando-se sobre o cãozinho. Ah, já nasceram? E ninguém me avisou? Quantos são? Mas por que é que são brancos? Acabaram de nascer, respondeu friamente Nani, deitando-lhe um olhar de desprezo. As manchas vão aparecer mais tarde. Roger e Anita chegaram neste momento. Minha querida Anita, falou Cruella, vejo que cheguei no momento certo. Os cãezinhos nasceram finalmente. Compro a ninhada toda. Nem pense nisso, interrompeu Roger. Esses cãezinhos não estão à venda. Não seja ridículo, meu pobre amigo, retomou Cruella. Mal tem para viver, quanto mais para alimentar todas essas bocas. Quanto? Aceito o teu preço. Roger ficou com raiva. Saia dessa casa, não levará os cães. Mas Cruella foi-se embora gritando: é o que vamos ver. Depois desapareceu, batendo ruidosamente com a porta. Hei de os ter, fulminava ela interiormente. Penso que acabo de ter uma excelente ideia. Alguns dias mais tarde, ao cair da noite, 2 homens suspeitos tocaram a porta de Roger e Anita. Eles acabavam de sair com Perdita e Pongo. Quem é? Perguntou Nani, entreabrindo a porta. É da companhia de eletricidade para verificar a instalação elétrica. E dizendo isso, os 2 homens, Jasper, o grande e magro, e Horácio, pequeno e gordo, se enfiaram na casa, apesar dos protestos de Nani já desconfiada. Não pedimos nada, façam o favor de sair daqui ou eu chamo a polícia. Mas, enquanto a cozinheira perseguia Jasper, que subia ao primeiro andar, Horácio meteu-se na cozinha, enfiou os cãezinhos no grande saco e, num abrir e fechar de olhos, os bandidos já tinham ido embora com a sua colheita, deixando atrás deles
Nani desesperada. Quando Anita e Roger chegaram, transtornados com o que acabava de acontecer, pensaram logo em Cruella. Só ela poderia organizar um golpe tão malvado. Perdita e Pongo tornaram-se em pouco tempo nos cães mais infelizes do mundo, mas Pongo não era desses que só se lamentava. Temos que encontrar os nossos pequenos, disse a Perdita. Vou lançar um alerta geral. Saiu para o jardim e começou a ladrar continuamente. Do outro lado da cidade, o coronel, um velho cão reformado, ouviu o pedido de socorro. Sargento Tibbs, ordenou ele em sentido. Desapareceu uma ninhada de 15 cães. Por acaso sabe alguma coisa sobre o assunto? Faça-me seu relatório. Justamente, respondeu o gato. Parece-me que ouvi a noite passada latidos vindos do castelo do inferno. Castelo do Inferno? Mas que maldição! O castelo é a segunda residência dessa abominável Cruella, resmungou o coronel. Sargento Tibbs, temos que nos despachar. Vá lá embaixo imediatamente e veja o que pode fazer por esses cãezinhos. Às suas ordens, coronel. Imediatamente, o corajoso gato correu até o castelo, conseguiu entrar sem ser visto e começou a procurar. Ouviu barulho atrás de uma porta. Eram tiros seguidos de gritos assustadores. Precipitou-se para a divisão e deteve-se na entrada. Confortavelmente instalados, dezenas de bebês dálmatas assistiam com fervor a um filme de cowboys. Meu Deus, pensou Tibbs, mas quantos são eles? Jasper e Horácio, enfiados nas poltronas, com os dedos dos pés abertos em leque e com enormes sandes na mão, estavam ali, também eles, entretidos no filme. Ninguém reparou no sargento Tibbs, exceto um ou dois cãezinhos, que o olharam espantados. Fez o sargento a um deles. Sabe onde estão os 15 cãezinhos que foram roubados ontem? Ali perto da televisão, respondeu um deles. Por quê? Tenho que levá-los aos pais. Tibbs não teve tempo de dizer mais nada. Ouviu-se um barulho terrível e a porta do salão abriu bruscamente. A malvada Cruella, mas impetuosa que nunca, fez sua entrada gritando: Jasper e Horácio, bando de palermas, acham que pago vocês para não fazerem nada? O que esperam para executar as minhas ordens? Mas, patroa, os cãezinhos são ainda muito pequenos, quase não lhe dão para um casaco. Um casaco? Que horror!
pensou Tibis, que se escondeu por baixo do caldeirão. Um casaco de pele de cães? Pobres pequenos, tenho que os tirar daqui depressa. Obedeçam, voltou a dizer a malvada Cruella. Senão, ainda vão se arrepender. Volto amanhã e quero o trabalho terminado. Dito isso, deixou o salão. Vamos, disse Jasper ao seu cúmplice. Temos a noite à frente. Vamos primeiro ver o filme. Aproveitando-se do embrutecimento dos dois homens perante a televisão, o sargento Tibbs aproximou-se dos cãezinhos. Ei, murmurou. Passa a palavra aos outros. Vou ajudar vocês a saírem daqui, mas não façam barulho. Tibbs abriu docemente a porta e, sem o menor ruído, os cãezinhos, um a um, recuaram para a saída. O sargento velou pelo bom andamento das operações, impedindo atropelos. 96, 97, 98, 99... Ufa, acabou. Ainda mais? Não, respondeu o último cãozinho. Somos mesmo 99. Quando o filme acabou, Jasper e Horácio levantaram-se molemente para cumprir sua horrível tarefa. Perceberam que os cãezinhos tinham desaparecido. Correram para os apanhar, e o sargento Tibbs só teve tempo de empurrar os pequenininhos para debaixo da escada, recomendando-lhes silêncio. Furiosos, os dois homens começaram a revistar a casa e foram primeiro aos quartos. Sargento Tibbs saltou nesse momento. A via estava momentaneamente livre e era preciso aproveitar. Apressou sua ninhada e, em breve, os 99 cãezinhos já estavam no jardim. Ali, Perdita e Pongo, que o coronel avisara, esperavam os pequenos, desassossegados pela impaciência. Qual não foi sua surpresa ao verem 99 bebês dálmatas? Depressa, depressa, aconselhou o sargento Tibbs. Abracem-se mais tarde. Agora é preciso fugir, e rápido, e não vai ser fácil, com toda esta neve. Começou então uma longa caminhada através dos campos. Como os cãezinhos se cansavam depressa, Pongo e Perdita pegavam neles a vez, mas em breve. Também eles estavam tão cansados que logo tomaram uma decisão. Há uma quinta relativamente perto daqui. Vamos para lá, para que os pequenos possam repousar ao abrigo do frio. Amanhã de manhã partiremos de novo. No dia seguinte, quando Cruella voltou ao castelo, quase morreu de raiva, logo que seus dois cúmplices lhe anunciaram o desaparecimento dos cãezinhos. Ficou numa raiva tão grande que Jasper e Horácio tremiam como vara verdes. Que cambada de cretinos, falou a malvada mulher.
Encontrem os palermas desses cães, senão terão que se ver comigo. Jasper e Horácio, com muito medo, foram revistar toda a região. Durante esse tempo, na quinta, enquanto os cãezinhos despertavam e começavam a fazer barulho, Pongo e Perdita procuravam desesperadamente um meio de os levar discretamente para casa. Pongo olhou para trás e viu não longe dali um grande caminhão de mudanças. Era disso que precisávamos, pensou ele. Com certeza vai para a cidade. Nesse momento, o carro de Jasper e Horácio desviou-se do caminhão e de imediato um carro desportivo travou bruscamente, detendo-se a tempo. A cabeça de Cruella apareceu à janela e começou a insultar os dois. Enquanto ela falava, uma família de rafeiros, o pai, a mãe e pelo menos uma centena de cãezinhos atravessava a rua e subia tranquilamente para o caminhão de mudanças. Pongo e Perdita tinham tido uma excelente ideia. Enrolaram-se num bocado de fuligem que havia na granja e desta maneira os 101 dálmatas transformaram-se em 101 rafeiros. Mas, quando o último dos cachorrinhos saltou para o caminhão e este começou a arrancar, uma gota de água caiu no focinho, limpando a fuligem. Cruella, que até então os olhava distraidamente, compreendeu logo o disfarce, mas o caminhão já havia arrancado. Que imbecis vocês são, gritou Cruella. Passaram todos por debaixo do nosso nariz e vocês ficaram aí plantados de boca aberta. Dou a vocês uma última oportunidade. Sigam esse caminhão e desta vez esses malditos cães não nos podem escapar. Começou então a perseguição. O caminhão tinha um ligeiro avanço e ainda por cima andava mais depressa do que o carro dos bandidos. Cruella, vendo que seus cúmplices não valiam nada, começou também ela a perseguir os dálmatas. Meteu-se pela pequena rua cheia de gelo que descia em zigue-zague em direção à cidade. E por mais de uma vez quase se esbarrou ao desfazer a curva. Por fim, aproximou-se das traseiras do carrinho. Eles não andam, rugia ela. Vou ultrapassá-los. Tenho que deter o caminhão. Aproveitou a melhor altura para os ultrapassar, buzinando o mais que podia. Mas aparentemente Horácio e Jasper pareciam não ouvir. Por fim, a rua largou um pouco com a aproximação de uma ponte. Cruella acelerou brutalmente, mas o carro derrapou no gelo e foi projetado para o carrinho, que por sua vez saiu da rua, e os dois veículos chocaram-se lá no fundo. Os dálmatas estavam salvos. Um caminhoneiro que transportava as mobílias estava longe de adivinhar que levava passageiros clandestinos. O caminhão entrou por fim nos arredores da cidade,
parou por alguns minutos devido ao trânsito e os dálmatas aproveitaram para saltar para a rua. 2 minutos mais tarde, estavam em casa. Quando Nani abriu a porta, ficou estupefata perante a quantidade de rafeiros que se impacientavam lá fora, ladrando alegremente. "Somos nós, Nani", gritaram em coro, Pongo e Perdita. "Estamos um pouco sujo, mas somos nós. Meus queridos, meus tesouros, meus amores, aqui estão com seus pequenos, mas ó meu Deus, de quem são esses pequenos todos?" "Não tem família", explicou Perdita, "mas deixamos entrar." "Nani, nos deixe entrar, que contaremos tudo." "Venham depressa, parece-me que uma boa limpeza não vai fazer nada mal", cantarolou alegremente a velha cozinheira, já de vassoura em punho para o sacudir. Anita e Roger, loucos de alegria por encontrarem seus dálmatas, não repararam logo no número impressionante de cãezinhos que corriam pela casa. Anita, que viu primeiro, espantou-se. "Mas não estou a sonhar, quantos são afinal?" 99 ao todo, respondeu Nani, acabando a limpeza. Perdita contou a história toda e, comovida, Anita quis logo adotar os cães que não tinham família. "Peço-te, Roger, olha para eles, são tão pequenos, não terá coragem de os pôr na rua, não é?" "Está resolvido", respondeu Roger, "ficamos com ele." E enquanto Nani, Perdita e Anita se ocupavam a alimentar toda a ninhada, Roger e Pongo começaram a dançar cheios de alegria por se encontrarem. Já tarde, na casa em festa, ouviu-se um homem que cantava com toda a força. E um dálmata que o acompanhava com latidos de alegria. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigada por estar comigo até aqui e bons sonhos.